No vídeo de hoje vamos ter dois assuntos. Em primeiro lugar, vamos compreender bem e profundamente, de uma vez por todas, qual a causa dessa briga que está ocorrendo ou ocorre há algumas décadas entre Estados Unidos e China. Será que são questões pontuais, problemas políticos ou alguma coisa mais importante que tudo isso? É mais importante sim, eu vou mostrar para vocês. Segundo assunto que nós vamos tratar diz respeito à ferrovia, em planos ainda, ferrogrão, que beneficiaria o escoamento, especialmente da safra de soja no centro-oeste, para exportar para a Europa, para os Estados Unidos e vários lugares do mundo. Por que tem gente fazendo oposição a ela se os últimos governos, nominando Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e até o próprio Luiz Inácio da Silva são favoráveis à construção dessa infraestrutura? Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, é só olhar durante alguns dias os jornais que circulam aí no Brasil que invariavelmente você vai encontrar alguma questão, alguma pendenga referente a disputas entre Estados Unidos e China. Pode ser algum debate ideológico, pode ser a questão geopolítica, a China tentando ampliar sua influência no Mar do Sul da China, na Ásia, Estados Unidos não querendo isso, contando com aliados de lá, questão de democracia versus ditadura socialista ou comunista, chame como quiser. Enfim, tem uma série de tretas que também caem na questão da disputa comercial. Por exemplo, Estados Unidos e União Europeia já proibiram produtos daquela empresa chinesa, a Huawei, por conta de suspeitas de espionagem. Assim como fazem embargos comerciais à própria China, no sentido de não deixarem as empresas daquele país comprarem, por exemplo, máquinas para impressão de chips de última geração. Pelo seu lado, hoje a China anunciou uma restrição que estava fora do previsto. Os chineses estão impedindo ou limitando muito a exportação das chamadas terras raras para os Estados Unidos e dizendo isso é só o começo da nossa vingança contra as retaliações. Primeiro, o que são essas terras raras? São materiais, matérias-primas vindas direto da natureza, minerais, que servem exatamente para a produção de semicondutores. A China é o maior produtor do mundo, detendo as maiores reservas conhecidas dessa denominação terras raras. E se não vai para os Estados Unidos e para outros produtores de semicondutores esse material, não tem como fazer. Simples assim, é uma retaliação. E aí vão condenar os chineses? Até vamos condenar os chineses, mas não especificamente por essa questão, por outras, como questão de direitos humanos, ditadura, falta de democracia, invasão ou ameaça de invasão a outros países que têm todo o direito de ter sua soberania. Enfim, tem muita coisa para falar da China e quanto aos Estados Unidos também não dá para falar que são um país repleto de santinhos, não é? Assim como o Brasil, qualquer lugar do mundo. Mas o que está acontecendo? Porque essa disputa que muitas vezes chega na visão de algumas pessoas às beiras de uma guerra mundial, de um conflito nuclear. A questão é muito simples, mas exata. Chama-se economia. O que acontece, gente? Ainda lá nos anos 70, governo de Mao Tse-tung, o presidente Richard Nixon dos Estados Unidos reatou relações diplomáticas com esse grande país do Oriente, que naquela época vivia uma condição paupérrima. Só tem o seguinte: os chineses estavam pobres naquele momento por conta das bagunças que a economia planificada fez com aquele país e também, podemos dizer, por conta, historicamente, do colonialismo britânico, que foi muito duro com eles. Mas é um território que já tem mais de 4.000 anos de história. E a maior parte desse período eles dominaram o seu mundo conhecido. Tinha muita bagunça lá, é verdade, demorou para se unificar a China, mas como civilização eles foram dominantes na sua época no Oriente do nosso globo. E aí, mesmo com o mais atroz regime ditatorial, cultura, gente, é uma coisa que não se perde. História é uma coisa que não se perde, se mantém, a não ser que tudo seja aniquilado, que não é o caso. Mas o que aconteceu? Os Estados Unidos, naquela época, ainda com forte rivalidade com a mais poderosa, parecia ser mais poderosa naquele momento, União Soviética, resolveu se aliar à China para ter um aliado regional ali, que também naquela época estava se distanciando dos soviéticos.
e tinha, não um poderio tecnológico muito grande, mas tinha perto já de 1 bilhão de habitantes. Era muita gente, eles sabiam usar isso muito bem em termos militares. Bom, aí que aconteceu? Especialmente a partir de Deng Xiaoping, que sucedeu Mao Tse-tung, o país, a China, foi aberto aos negócios internacionais. Acabou com aquele sistema comunista radical e resolveu fazer o seu próprio tipo de capitalismo. Apoiar o empreendedorismo lá dentro, lógico que com algumas restrições ou várias restrições políticas, mas incentivando a livre iniciativa a buscar seu espaço no país, na própria China e no mundo. E teve um brutal sucesso. Aí vem aquela questão da cultura milenar chinesa como uma das principais causas de não ter esquecido o DNA de negociador. Vocês já ouviram falar de negócio da China? Isso aí vem de milênios atrás. Então, já sabemos com quem estamos falando. E os chineses, com uma grande população, uma cultura introjetada, e sim, o pulso firme do Partido Comunista, começaram a buscar o desenvolvimento. Iniciaram mandando sim vários jovens para o exterior para estudar, aprender tudo sobre o que estava acontecendo na modernidade. Já naquela época, nos 70, nos 80, voltavam para o país deles e chefiavam novas iniciativas. Além disso, eles sabiam, tinham um conhecimento muito amplo de como usar a mão de obra de maneira ordenada e seriada. Pode-se até dizer, e é verdade, trabalhador na China, até bem pouco tempo atrás, vivia como se fosse escravo, tinha jornadas de trabalho extensíssimas, mais de 12 horas por dia, chegava a 14, 16 horas, além de não ter folga, não ter direitos e ganhar muito pouquinho. Isso começou a gerar um acúmulo de capital naquele país que proporcionou o desenvolvimento chinês dos dias de hoje. A base foi ali. Mas aí, naquele momento isso não preocupava. Naquele momento, Estados Unidos e seus aliados na OTAN desejavam muito um aliado ou alguém próximo, incomodativo para a União Soviética. E a China era perfeita. Mas os chineses não foram trouxas. Eles aproveitaram a oportunidade, abocanharam ela, se abraçaram nela e passaram a ter o crescimento econômico muito, mas muito acelerado. Vamos pegar uma comparação, agora eu vou mostrar um gráficozinho para vocês que vai explicar o que está acontecendo desse conflito de Estados Unidos e China. Olha só, pessoal, lá em 1980, dados do FMI, o PIB chinês era 303 bilhões de dólares e o norte-americano 2,86 trilhões de dólares. Ou seja, a economia norte-americana naquele momento, no início da década de 80, mais de 4 décadas atrás, era simplesmente 9,43 vezes maior do que o PIB chinês, do que a economia chinesa. E aí é uma vantagem muito grande, os chineses não ameaçavam, logicamente, a hegemonia norte-americana. Eram basicamente, naquele momento, atividades rurais e um pouquinho de indústria de péssima qualidade, como o Japão foi nos anos 50 e 60. Mas dentro dessa oportunidade que os chineses encontraram, ou foi aberta a eles, eles começaram a ser cada vez mais produtivos e a economia chinesa passou a crescer muito rapidamente. No início isso é até fácil, porque eles tinham muito poucos recursos explorados. Vamos dar um exemplo, gente. Você tem 1 hectare de terra, planta um grãozinho de milho que vai gerar uma espiga, mas ocupa praticamente nada do seu território. No momento em que você vai aumentando a plantação, jogando mais sementes de milho no chão, elas vão germinando, a sua safra vai se multiplicando. Na China, ou até aqui no Brasil, em momentos ou naquela situação que muito pouco foi feito no país, esse crescimento é muito fácil, é muito amplo. Mas chega o momento em que o território está ocupado e não se aumenta produção, não se aumenta PIB, sem que se cresça em termos de produtividade. E aí, o que aconteceu? A China venceu esse desafio que a indústria brasileira, como eu falei ontem, não venceu ainda. Ela se tornou cada vez mais produtiva, mais eficiente e com produto de melhor qualidade, apesar da gente comprar umas encrenquinhas dos chineses nesse momento, não é? A questão é a seguinte: a China se tornando mais produtiva, tendo uma economia dirigida, uma economia
tipo capitalista dirigida por um comitê central de partido comunista com mão de ferro, ou seja, não existe liberdade. Jornadas de trabalho muito mais elevadas do que no Ocidente. Além disso, salários muito menores. É óbvio que a riqueza desse país iria crescer mais rapidamente. E cresceu. Aí sem falar do mais de 1 bilhão de habitantes, agora chegando perto de 1,4 bilhão de habitantes, parece que vai começar a cair. Mas é um poderio de consumo interno, uma mão de obra interna inigualável no mundo, a não ser por recentemente a Índia ter superado essa população, mas acredito que na história da humanidade isso não vai acontecer novamente. E aí, gente, vamos acompanhar o gráfico. Olha o que acontece, especialmente a partir do final da década de 90. A economia chinesa vai crescendo a 10, 11, 12, 13, 14, até 15%, deve ter chegado em certos momentos, enquanto os norte-americanos ficam num ritmo praticamente constante. E a linha laranja, que representa o PIB chinês, o que os chineses produzem, vai se aproximando da linha cinza, que se refere à produção, ao PIB norte-americano. Olha como elas se aproximam. Então, se lá em 1980 o PIB norte-americano era simplesmente 9,43 vezes maior do que o chinês, chegamos no ano passado, em 2022, essa vantagem foi reduzida apenas a 1,41 vez. Ou seja, se fosse uma corrida de Fórmula 1, o carro Estados Unidos já estaria enxergando o carro China no espelho retrovisor e tem que melhorar a produtividade para se distanciar e garantir uma liderança mais tranquila novamente. Se não consegue aumentar a produtividade de uma maneira eficaz para conseguir essa nova vantagem, o que ele faz? O que o Dick Vigarista faria na corrida maluca. Prejudica o oponente. Na verdade, é um prejudicando o outro prejudicando um. A China querendo que os Estados Unidos tenha uma estagnação econômica para alcançar a riqueza norte-americana e os Estados Unidos também querendo parar a China para ampliar sua vantagem e manter a hegemonia global. E por que o PIB absoluto é importante para a hegemonia global? Vamos pensar o seguinte: o país mais rico do mundo, não precisa ter a população mais rica do mundo, tem que ser o país mais rico do mundo, consegue extrair da sua população renda necessária para ser hegemônico através do que? Desculpa falar, força militar. Os Estados Unidos são a maior força militar do mundo simplesmente porque tem mais dinheiro. Se outro país tivesse mais dinheiro que os Estados Unidos, seria ele o hegemônico. E isso é a história do mundo. Vamos recordar na história antiga os principais enfrentamentos de civilizações. Começando pela Grécia, que tinha a Pérsia como grande inimigo geopolítico. Ficou melhor para os gregos. Os romanos tiveram algumas guerras contra Cartago até consolidar a sua civilização no Mediterrâneo e até além. Já na Idade Média, a briga estava centrada na Europa, numa disputa entre cristãos e expansão árabe para o Velho Mundo. Tomaram conta de Península Ibérica e vários países, várias regiões ali na parte mais oriental da Europa. E chegando no século XX, temos duas grandes guerras mundiais, especialmente a primeira foi um combate inicialmente contra a Alemanha, que era uma potência em ampla ascensão e ameaçava ultrapassar tecnológica e produtivamente a indústria britânica. Não estou dizendo aí que tem culpados e inocentes, todos são culpados e inocentes conforme o momento da história. Lógico, mais culpados do que inocentes, especialmente eu tenho esse conceito. Começou a guerra, invadiu outro país, é culpado. Como está acontecendo agora entre os russos e ucranianos. A Rússia é moralmente culpada da guerra que ela mesma provocou. Mas voltando para a atualidade, então sempre houveram disputas. E a disputa entre Estados Unidos e China nesse momento, que são os dois países com maior produção, maior PIB do mundo e também maior geração tecnológica atualmente, porque a China avançou muito nesse sentido, está levando a disputas que saem da livre competitividade e vão descambando para boicotes comerciais, políticas e até ameaças militares. Então, gente, são duas civilizações profundamente diferentes uma da outra, mas que disputam a mesma coisa, a hegemonia global. Pessoalmente, eu torço para que os chineses, pelo menos nesse modo atual,
de visão política, uma coisa autoritária, muito sanguinária até, não vençam. Nesse caso, eu sou mais um americano minho, tenho sim críticas à sociedade deles, mas entre optar entre Estados Unidos como hegemônico e China, eu opto por quem nos dá maior liberdade ou por quem deixa as coisas a livre expressão rolar de maneira mais tranquila. Para mim isso é fundamental, não sei se para você é. E aí, gente, qual é o futuro disso? A gente não sabe. A história, muitas vezes falam que a história se repete, mas nunca dentro dos mesmos padrões e sempre há inovações na história. Mas é importante ter isso em mente, porque quando a gente lê os destaques da imprensa, normalmente a gente vai se deter na notícia em si. Então esse negócio da China parar de exportar terras raras para os Estados Unidos e os Estados Unidos bloquear a Huawei dentro do seu país, parece que a questão do 5G, não me lembro direito, nada mais é do que a ponta de um iceberg, ou diríamos assim, um apêndice de uma coisa muito maior, que tem raízes históricas e tem razões de civilização. Então vamos ter esse critério para avaliar o que está acontecendo, e isso também é importante até para a política brasileira, que muitas vezes esquece essa questão geopolítica, essa questão econômica global, e se alia a um país ou outro por conta de preferências ideológicas rasas. E é isso que está acontecendo exatamente agora no nosso país, lamentavelmente. Vamos então para o segundo assunto do Fora de Curva. Espero que esse tenha esclarecido, tenha melhorado algumas pessoas, pelo menos, o entendimento das disputas globais nos dias de hoje. Bom, nosso segundo assunto diz respeito a um projeto que eu achei fantástico, chamado Ferrovia Ferrogrão. Ela liga, ou vai ligar, Sinop, no Mato Grosso, a Miripituba, onde tem um porto lá no Pará. Isso aí faz o quê? Primeiro, alivia o escoamento da safra via rodoviária para o sudeste do país. E, em segundo lugar, diminui muito o percurso em termos de embarque. Olha só, a distância de Sorriso, também no Mato Grosso para Santos, é de 2.210 quilômetros. Se vai lá para Miripituba, essa distância cai para 1.017 quilômetros, menos da metade, gente. Além disso, a substituição do modo ferroviário ao invés do rodoviário, como predomina agora, simplesmente um trem significa evitar a circulação de nada mais, nada menos, cadê o número aqui? 400 caminhões de carga. Os ambientalistas que são contra essa proposta não se deram conta que isso evitaria, isso economizaria a emissão de 104 toneladas de CO2. Essa ferrovia, no seu projeto, como eu falei na introdução, ela era apoiada pelo governo Dilma Rousseff, continua sendo apoiada pelo governo Temer, Jair Bolsonaro e agora Luiz Inácio da Silva, tem um projeto inicial de transportar 19,2 milhões de toneladas ano, mas pode chegar depois de 30 anos, com o crescimento da produtividade, alguma ampliação de área, a 50 milhões de toneladas. E quem está contra uma obra dessas? Ora. É claro que universidades federais que, a meu ver, de acordo com como elas estão trabalhando a ciência nesse momento, seriam chamadas não de universidade por universo, mas umbigoversidade, porque olhem só para o próprio umbigo. Várias delas, não são todas, gente, mas existe um fundamentalismo muito grande nesse sentido. Qual é os argumentos, se não me engano, da PUC do Rio? Parece que a Universidade Federal de Minas Gerais também está nessa. A ferrovia poderia desmatar 49 mil quilômetros quadrados em 48 cidades. Essa afirmação da Universidade de Minas Gerais mesmo. Isso aí seria uma área 64% superior à devastação da Amazônia em 2022. Gente, eles estão considerando o que nesse sentido? Que se for aprovada, for construída a ferrovia, existe a possibilidade de os municípios ao redor da linha do trem se desenvolverem, gerando maior área agrícola, área plantada, devastando então o ambiente natural, além de mais pessoas irem morar naquele local que vira um polo econômico. Olha, gente, existem várias medidas compensatórias e as chamadas mitigatórias para resolver esse problema. Lógico que uma ferrovia passando no meio de uma mata virgem fica muito atrativo fazer agricultura por lá. Mas se o Brasil tem tanta terra devastada, por que não admitir esse polo econômico novo e fazer a compensação reflorestando outras regiões do país que estão meio abandonadas?
Isso chama-se medida compensatória, atuando para e passo, atuando em benefício do desenvolvimento. E vamos lembrar, a Ferrogrão lá no Centro-Oeste não vai estar lotada de gente. População brasileira, vamos lembrar do censo agora que saiu semana passada, está praticamente perto da estabilidade, está crescendo 0,6% ao ano. Não tem como criar um fluxo migratório para lá sem esvaziar outras regiões do país. Então isso é balela. Outro argumento deles é que a ferrovia vai estimular a grilagem em conflitos de terra. Olha, se estimula a grilagem é porque a lei não vai estar sendo cumprida. É só cumprir a lei com rigidez, sem exceções, sem politicagem, sem corrupção, que isso realmente não vai acontecer. Eles argumentam também que no espaço da linha do trem existem 102 assentamentos de reforma agrária e 16 terras indígenas que não foram consultadas. Bom, eu vou dizer o seguinte, os 102 assentados da reforma agrária, tenho certeza que se não tiverem macaquinhos no sótão, não forem malucos, vão receber de braços abertos a ferrovia porque é a real chance de prosperidade deles. E as 16 terras indígenas que não foram consultadas? Olha, consulta com os argumentos corretos, eles vão querer essa ferrovia porque também é riqueza para índio, e índio gosta de riqueza. Tem algumas exceções que querem viver na natureza, mas a maior parte das tribos indígenas, das sociedades indígenas do Brasil, estão começando a ver as benesses, os confortos da vida civilizada. E isso não significa que eles vão perder a cultura. Só vão deixar de estar frequentando, estar aproveitando, curtindo, como muitos falam, um estado de pobreza absoluta. O outro argumento, custo da ferrovia está subestimado. O projeto tem um orçamento de 8,4 bilhões e, com base no andamento de 2 outras ferrovias do Brasil, as despesas, segundo eles, vão chegar a 34,3 bilhões. Vamos olhar para ver quais são as outras 2 ferrovias que eles não dizem, mas provavelmente essa multiplicação ou foi de erro de projeto, o que isso aí pode ser revisado tranquilamente em pouco tempo, ou daquela coisa que contamina o Brasil por vezes, poucas vezes, é claro, porque o Brasil não é disso, né? Chamado corrupção. E, finalmente, eles argumentam que existem ferrovias alternativas que podem substituir a Ferrogrão. Por exemplo, a Norte-Sul, que já está em grande parte pronta, não sei como é que está a infraestrutura, está praticamente pronta, mas que fica a várias centenas de quilômetros da própria Ferrogrão. Então, são 2 infraestruturas diferentes. Parece que nós temos que ter um Brasil do tamanho muito pequeno, somos menores que o Uruguai, então uma ferrovia para Norte e Sul já chega. Será isso mesmo? Ou será que eles estão simplesmente de implicância por aquele velho ranço ideológico? Não é ideológico de verdade, eu posso chamar de ideologismo, pode chamar de infantilidade intelectual, porque para eles cercear o desenvolvimento é manter a natureza, é manter as riquezas do país. Olha, nós somos seres humanos, a gente tem que aproveitar, lógico, com responsabilidade as riquezas que o Brasil nos proporciona, mas esse pessoal, ele é muito radical. Eles acham que desenvolver ferrovia, desenvolver infraestrutura, novos negócios, é ruim porque fortalece o capitalismo. Ainda bem que fortalece o capitalismo. E tenho certeza que até o governo atual do Partido dos Trabalhadores, no fundo, acha isso uma boa ideia, tanto que está apoiando esse projeto. Então, Ferrogrão vai em frente, eu encerro por aqui o Fora de Curva. Lembrando, vamos deixar aqui no vídeo o seu like, vamos compartilhar essa informação, tem 2 coisas inovadoras, especialmente aquela relação entre Estados Unidos e China. Poucas pessoas falam sobre isso, não é uma novidade, mas é alguma coisa muito pouco falada. Conto também com vocês para compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos e quem não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo aqui para o Fora de Curva. Por hoje era isso, gente. Deixo aqui um abraço, um forte abraço a cada um de vocês. Deixo o meu até breve. Tchau, gente.